quem me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like que estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos continuar com a nossa série de vídeos aqui da revista Discipulando. Esse que é o primeiro ciclo, aqui que traz a terceira lição, né? Essa terceira lição que traz por título Quem é Jesus? Mas, antes de mais nada, vamos aqui, ao texto, de meditação. Vamos meditar aqui, meus irmãos. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi no agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 17 ao versículo 20. O comentarista César Moisés Carvalho, ele, quando foi escrever esse primeiro ciclo, foi comentar esse primeiro ciclo aqui da revista Discipulando, eu acredito que ele tinha na mente dele, essa questão de que seria difícil, com uma única aula, nós falarmos tudo sobre Jesus. Cabe salientar também que o discípulo amado, João, que era o discípulo amado de Jesus, aquele que cuidou de Maria depois que Jesus subiu ao céu, ele, findando o seu livro, o livro de João, o Evangelho de João, ele deixou ali um seguinte comentário, que nem tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus, os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, não foram colocados no livro. E na grande realidade, se fosse colocar tudo aquilo sobre Jesus, não teria papel suficiente para todos esses assuntos. O que temos aqui em mente é o seguinte: Jesus, quando falamos sobre ele, nós temos aqui uma vaga. Eu estou falando vaga porque é pouco demais sobre Jesus. Lógico que falamos as coisas importantes. E vamos aqui trazer nessa lição algo para você procurar entender um pouquinho daquilo que Jesus é. Vamos falar sobre ele, sobre este homem que trouxe salvação para toda a humanidade. Nesse primeiro tópico, que traz por título Filho do Homem. Filho do Homem. Mas por que Filho do Homem? Vamos aqui à primeira profecia acerca de Jesus. A primeira profecia que se fala sobre a vinda dele aqui para a Terra. A primeira profecia foi dada diretamente por Deus. Deus profetizou ali. Estava ali somente na Terra, ali somente Adão e sua esposa, a Eva. Logo depois do homem ter pecado contra Deus, Deus prometeu que iria enviar alguém que ia trazer novamente aquela amizade íntima do homem e Deus. Lá no capítulo 3, versículo 15, aonde ele deixou bem claro que a descendência da mulher ia ter uma desavença com a serpente. Essa serpente, que simboliza Satanás.
simboliza o nosso inimigo em comum, o nosso acusador. Esse mesmo. Lá no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus deixou bem claro que ele haveria de vir. Jesus haveria de vir e iria pisar na cabeça da serpente. Isso aconteceu. Jesus foi levado à cruz, mas ele foi levado à cruz, mas saiu como vencedor, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Isso foi uma promessa que Deus fez ao homem lá em Gênesis. A primeira profecia desta bênção que haveria de vir. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Nós vemos aqui a preocupação de Deus, ele preocupado com o bem-estar do homem. Porque bem sabemos que o homem, depois de ter pecado contra Deus, ele procurou o quê? Se distanciar da presença de Deus. É um assunto que tratamos ali no início, na primeira aula aqui do Discipulando. Estamos aqui na terceira aula. Lógico que nós vemos ali, né, na segunda aula, falando sobre o descaso do povo de Israel, né, onde o povo de Israel perdeu aquilo de mais precioso, aonde eles rejeitaram o Filho de Deus. Mas estamos aqui falando sobre o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Aí temos a segunda profecia. Essa profecia que saiu da boca de Moisés, quando estava ali no deserto. Quando ele estava tirando ali o povo do Egito e levando para a terra prometida. Esse Moisés que falou para o povo de Israel, falou para o povo, virá uma pessoa, virá alguém que vai falar com o povo, vocês vão ouvir o que ele tem falado. Vocês vão ouvir. Vocês vão saber que ele é o Cristo. Porque na grande realidade tem muitas pessoas que viram quem era ele. Muitas pessoas, não foram poucas. A salvação veio dos judeus. Jesus viria de onde? Viria da linhagem do homem. O que temos aqui em mente é o seguinte, quando fala filho do homem, é porque ele assumiu essa identidade decadente. Cabe salientar que ele nasceu como qualquer outro homem. Ele nasceu com a natureza de um homem. Ele nasceu com a possibilidade de pecar. Nasceu sem pecado. Viveu sem pecado e morreu sem pecado. Mas ele assumiu essa natureza, a natureza do homem. Por isso, filho do homem. Esse que também é conhecido como filho do homem, o último Adão. Nós sabemos que Adão viveu no paraíso de Deus, e não conseguiu resistir à primeira tentação, e foi jogado fora do paraíso. Enquanto Jesus nasceu, o mundo estava um caos. O mundo estava um caos. As pessoas estavam pecando contra Deus, estavam distantes de Deus, e Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Essa é a diferença entre Adão e Jesus, o segundo Adão, o último Adão. Porque na grande realidade os dois nasceram sem pecado. Tanto Adão quanto Jesus, sem pecado. Só que Adão nasceu num mundo que não havia pecado. E por ele veio o pecado para o mundo. E por Jesus veio a salvação do mundo. Veio como diz, né, o final daquela nota, aquela nota promissória assinada ali contra nós. Aquela nota promissória de nossas dívidas. E Jesus veio à terra e quitou essa dívida. Por isso ele é chamado Filho do Homem. Porque ele nasceu como nós, viveu como nós, sentiu frio, sentiu calor, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, sentiu sono e teve tempos muito difíceis.
ele passou dificuldade que nós passamos todos os dias, mas ele permaneceu firme, firme até o dia da sua morte, e morte de cruz. Filho de Deus. Vocês vão entender aqui a questão da pré-encarnação do Filho de Deus, meus irmãos. O Evangelho de João, bem no início ali, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, algumas versões dizem a palavra, o princípio era a palavra, e a palavra era Deus. O que temos aqui em mente é o seguinte: antes de mais nada, antes de tudo, antes que o universo fosse fundado, antes que o planeta pensasse em existir, Jesus já existia. O que temos aqui é o seguinte: antes dele se tornar um ser humano comum, andar entre as pessoas, ele já era Deus. Lá em Gênesis, no início do livro, quando Deus foi fazer o primeiro homem, Adão, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Temos em mente que ele já existia. Porque ele se trata, não era somente uma pessoa, era mais de uma. Então, entendemos que ali havia quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que acontece? Nós vemos aqui que Jesus se fez carne, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou da sua glória e desceu à terra como homem. Ele nasceu, de uma mulher virgem, uma mulher que não havia conhecido varão, ou seja, não teve relações sexuais com um homem, era virgem. Nasceu nessa circunstância, não nasceu conforme a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Diferente da nossa situação, todo homem, todos nós sabemos que para alguém nascer, ele precisa ter o pai e a mãe, Precisa necessariamente do pai e a mãe biológicos. Mas Jesus não tinha um pai biológico, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Bem sabemos que a Maria, lógico que não vamos crescer demais sobre esse assunto, estamos falando sobre ele, sobre Jesus, não vamos falar aqui sobre a circunstância que o levou ali, não vamos falar sobre Maria, porque não estamos falando sobre ela, estamos falando sobre Jesus, o Filho de Deus. O que temos aqui em mente é o seguinte: ele é filho de Deus porque ele não teve um pai biológico. Ele teve um pai, lógico que José legalmente era o pai dele. Legalmente. Enquanto estava aqui na terra, José era o pai legal de Jesus. Não que ele tinha a questão de ter sido filho. Não é a mesma coisa. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse Jesus. Até o nascimento dele causou problemas. Bem sabemos que ele era da onde? Descendente de Judá. Sangue real. Ele vinha da linhagem de reis. Não era somente. Jesus não era somente nascido da tribo de Judá. Ele nasceu em Belém. E além de ter nascido em Belém, tanto a mãe dele, Maria, como o seu pai, legalmente, José, eram descendentes da linhagem de Davi. Ou seja, eles tinham sangue real. Não é à toa que Herodes se preocupou com a situação, porque bem sabemos que Herodes ele não tinha sangue real. Ele foi colocado ali como rei, mas legalmente ele não poderia ser um rei. Ele foi rei porque alguém o colocou ali como rei. Ele não tinha essa posição, o sangue real, para reinar ali no povo de Israel. Como as demais, muitos judeus não sabiam também sobre a questão dele, sobre Jesus, eles não tinham ideia da situação, de como era o reinado de Jesus, porque na verdade sabiam que Jesus viria ali, mas muitas das pessoas, cabe até salientar o porquê que João Batista, quando estava ali, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que ele era o Cordeiro de Deus, mas antes da sua morte, ele estava ali aprisionado, ele mandou os 2 de seus discípulos até Jesus perguntarem se ele era o Cristo. Porque
Mas por que será que ele perguntou se ele sabia que aquele era o Cordeiro de Deus? É porque, na verdade, o povo de Israel tinha uma visão diferente daquilo que Deus propôs ali com o seu poder. Na grande realidade, Deus queria o quê? O reino de Deus é no céu, o reino de Jesus é no céu. O que ele queria colocar é o seguinte: ele vinha para a terra para salvar a humanidade do pecado. Ele viria para a terra para tirar o pecado do homem. E tirar o homem, que o homem até então era escravo do pecado. Então, Jesus veio para tirar o homem cativo dessa situação. Eles acreditavam que ia tirar cativo, porque naquela época Jesus chegou aqui, né, à terra. O povo judeu era prisioneiro, na verdade, eles eram cativo do povo romano. Ali estão falando do país. O povo de Israel, o país Israel, ele era cativo, na verdade, eles eram submissos, como muitas das vezes por causa do seu pecado, eles ficavam submissos aos reis que dominavam ali. Ou seja, eles eram dominados pelo povo de Roma, o povo italiano. Então o que acontece? Eles tinham Jesus, que Jesus viria e ia acabar com aquilo. Eles tinham em sua mente que Jesus viria à terra e, né, ia subir ao trono como rei, porque ele tinha o sangue real. E com isso ele ia acabar com o poder de Roma sobre o povo de Israel. Era essa visão que eles tinham. Era essa visão que o próprio Herodes tinha na sua mente. E arrancar ele, porque se Jesus assumisse do jeito que eles estavam pensando, lógico que ele teria todo o poder, ele poderia muito bem sentar no trono, porque ele era descendente direto, tanto do pai quanto da mãe dele, ele era descendente de Davi. Ele tinha posição de adentrar e sentar no trono. Só que estamos falando de quem? De Jesus, o Filho de Deus. Estamos falando de Jesus, o Filho do único e poderoso Deus. Pois bem, mas devemos saber qual é o significado de ser filho de Deus. Qual o verdadeiro significado? Isso que temos que colocar em mente. O porquê? É porque antes de tudo, antes de mais nada, ele já era Deus. Não foi à toa que João disse ali, ó. Antes, né? O princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E o Verbo era Deus. Ou seja, ele sempre existiu. Estava ali presente na criação. Esteve presente na criação do homem. Esteve presente no dilúvio. Esteve presente quando o diabo foi lançado do céu. Ele esteve ali presente. Ele não é filho de Deus por ter sido gerado, como nós somos gerados. Não é por causa disso, porque ele é Deus. A grande questão que torna ele o filho, a questão do filho, porque ele nasceu como homem. Mas ele é Deus. Uma coisa que não entra na mente de muitas pessoas é a questão, eu estou até adentrando aqui no assunto, que será mais adiante, né, falando sobre a Santa Trindade. O que não entra na cabeça é que as pessoas pensam que, né, a maioria das pessoas pensam, que existe 3 deuses. Não é 3 deuses, é um único Deus. É um único Deus. Ele só assumiu a forma como homem. É isso que nos colocar em mente. Ele nasceu como homem. Ele se esvaziou de toda a sua glória e era Deus. É tanto que ele usa a mesma frase que ele usou ali, quando estava ali, né, quando Deus estava falando com Moisés, quando as pessoas ali, os fariseus adentraram ali e já começaram a pressionar ele. E ele falou, eu sou. Uma frase ali que Deus falou ali para Moisés. Eu sou. Eu sou. Mas qual é o seu nome? Eu sou. Pronto. Diz tudo. Eu sou. Eu sou tudo o que você achar necessário. Eu sou aquele que arranca do lamaçal de pecado. Eu sou aquele que te cura as suas feridas. Eu sou aquele que te liberta do pecado. Eu sou aquele que faz você sorrir novamente. Eu sou aquele que te batiza com o Espírito Santo. Eu sou. É a mesma frase. É a mesma frase que Deus usou ali quando estava falando com Moisés. Jesus usou na época que ele estava aqui na terra. Andando na terra como homem, ele sujeito às mesmas fraquezas, sujeito ao frio, sujeito ao calor, sujeito à fome, sujeito a pecar, mas não pecou, porque ele é santo e sempre foi santo e sempre será santo e nos santifica através de sua santidade e sua glória. Amém, meus irmãos? Ele é filho de Deus, porque ele é Deus. Não é que ele é Deus. Ele não se torna filho de Deus, ele é. É isso que temos que colocar em nossa mente. Ele é.
Ele não se torna filho de Deus. Nós, na verdade, diferente de nós. Nós não somos filhos de Deus. O ser humano não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Ele se torna filho de Deus quando ele ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ele aceita aquilo que Deus propôs para o homem, quando o homem procura andar conforme a vontade de Deus. Nesse momento ele passa de criatura para filho de Deus. Nós nos tornamos filho de Deus. Não nascemos filho de Deus, nos tornamos filho de Deus por causa do poder de Deus em nossas vidas, por causa da graça salvífica em nossas vidas. Diferente de Deus, ele é Deus. Diferente de Jesus, Jesus é Deus. Por isso é chamado Filho de Deus, porque ele é. Não foi colocado por outras pessoas, ele foi colocado pelo seu próprio poder. Este é o Cristo que estamos falando. Este é o Filho de Deus. Estamos aqui nessa lição, procuramos aprender e entender pelo menos um pouquinho daquilo que ele verdadeiramente é. Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Jesus de Nazaré. Por que esse nome? Preste bem atenção, ele recebeu esse nome não porque ele nasceu em Nazaré. Não vamos fazer uma confusão sobre esse assunto. O que temos em mente é o seguinte: Jesus nasceu em Belém. Estavam em Belém quando foi recebido ali os magos. Foram ali, né, prestar sua homenagem, adorar a Deus. Foi adorar quem? A Deus. Depois disso, foi quando Herodes procurou matar toda criança de 2 anos a menos, né, para mais novos. Depois disso, Jesus foi levado para o Egito. Consequentemente, depois de ter sido levado para o Egito, ele passou um tempo no Egito. Quando Herodes morreu, ele retornou e foi para onde? Foi morar em Nazaré. E passou a sua infância, a sua adolescência, né? O final da sua infância e adolescência. E cabe falar para os irmãos que Jesus, Lucas, deixou bem claro que ele crescia em estatura e em conhecimento, em sabedoria. Mas, quando falamos dessa época de Jesus ali, sobre essa época da adolescência, essa época de criança dele, que estava ali na terra, qualquer coisa que se fala sobre dessa época é só especulação. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas uma coisa que temos em mente é que ele cresceu como qualquer outra criança. Jesus cresceu como qualquer outra criança ali, um adolescente judeu, como qualquer criança judia. Ele estava ali, cresceu conforme qualquer outra pessoa. Não tem diferença. A única diferença é Deus. Mas cresceu como qualquer outra pessoa. Ele andou ali conforme qualquer pessoa. Ele tinha aquela questão de toda vez, né, uma vez por ano, ir até Jerusalém, peregrinar até Jerusalém. Não é à toa que aos 12 anos, a mãe dele perdeu ele no meio da multidão, e quando foi ver, ele estava no templo lá ensinando. Ou seja, nós temos ideia aqui que ele participava. Ele participava das festas que o povo de Israel participava. Isso era comum na vida dele. Jesus nasceu nessa situação e cresceu levando essa situação ao pé da letra. Ele ia na questão de oferta no templo, ele ia para o templo, peregrinava para o templo, conforme todo mundo fazia, ele também estava ali fazendo também. Ele, Jesus, também estava ali. Não vamos falar aqui sobre o que aconteceu ou deixava de acontecer nessa época, mas bem sabemos que acontecia ali, que ele cresceu como qualquer outra pessoa. Pois bem, mas quando estava com 30 anos, ele se apresentou para quem? Se apresentou para João Batista. E tem muitas pessoas que perguntam por que Jesus foi batizar se ele não tinha pecado? Por que ele foi se batizar? Jesus deixou bem claro, ele foi ali para ser batizado. E João Batista não queria ser batizado, não queria batizar ele, mas queria ser batizado por Jesus, porque ele sabia que Jesus iria batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Mas o Jesus deixou bem claro ali que ele estava ali para cumprir. Não porque ele tinha pecado, mas estava ali para cumprir a lei, estava ali para cumprir as ordens de Deus, estava ali como ele estava ali agindo como qualquer outro ser humano. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: Jesus estava na terra. O que as pessoas pensam de Jesus quando olham, quando falamos sobre Jesus, as pessoas pensam que Jesus veio como um super-humano, com poderes além do normal. Não, Jesus veio como um ser humano qualquer.
Ele andava na terra como qualquer ser humano. Como eu já falei para os irmãos, ele teve frio, ele sentiu calor, ele sentiu fome, porque ele comia, ele comeu algumas vezes, né? Tanto que os fariseus e os escribas falavam, ele aí é um grande comilão, ele é um beberrão, porque ele comia e bebia junto com as pessoas, ele andava, frequentava com outras pessoas, é tanto que muitas das vezes, teve vezes ele está lá, quando ele estava ali, quando teve aquela tempestade, estava no barco, ele estava dormindo. Por quê? Porque ele cansava também, ele sentia cansaço como qualquer outro ser humano. Ele chorou. Ele andava na terra como qualquer ser humano. Ele não tinha diferença, não diferenciava de qualquer ser humano. É por isso que muitas das pessoas não conseguem entrar na sua cabeça. Os judeus não conseguiram entrar na cabeça deles naquela situação porque ele estava como um homem. Ele não estava como um ser supremo, com todos os seus poderes. Não estava como isso. Ele não era um... Não, ele veio humildemente, andou pelo meio das pessoas humildemente, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro homem normal, mortal, qualquer mortal. É tanto que ele morreu morte de cruz, morreu também. Jesus morreu. Nós sabemos disso. Ele veio como homem. Aí a pessoa fala, mas os milagres que ele fazia. Os milagres que ele fazia não foi por causa que... não. Ele deixou bem claro que aquilo que ele fazia, muitas pessoas poderiam fazer até muito mais do que ele fez na terra. Poderia fazer. É tanto que ele orava. Ele orava. Deixou-nos aqui o exemplo que devemos buscar oração. Devemos jejuar, orar, buscar a presença de Deus como ele também buscou, como homem. Ele estava aqui como homem. O que cabe salientar é o seguinte, que nós podemos sim, receber a graça, como ele também recebeu o Espírito Santo ali quando ele estava sendo batizado, depois de sair das águas, ele foi batizado, o Espírito Santo adentrou na sua vida ali. Não que não esteja, mas a grande questão é o seguinte, ele agiu, que agia ali era o Espírito Santo, não era ele estava como um homem comum, porque se ele tivesse vindo com todo o seu poder, qual pessoa poderia resistir das pessoas que andavam ali, porque todo mundo sabe que o Israel estava ali, o caos. Você acha que Herodes conseguiria resistir? Ou Pilatos conseguiria resistir à presença de Deus se ele estava ali, tivesse com toda a sua glória? Ninguém ia conseguir resistir e andar nas ruas. Você imagina o leproso, o que iria acontecer com o leproso se ele estivesse andando ali nas ruas e ele viesse ali querer tocar Jesus? Você acha que isso ele conseguiria suportar? Não conseguiria suportar. Você acha que Pedro ia conseguir, ele continuamente cometendo erros ali, você acha que Pedro ia conseguir suportar a presença de Deus ali, com toda a sua magnitude? Quando eu olho lá para Moisés, quando Moisés olhou somente as costas de Deus, ele viu pelas costas, e ele voltou, desceu do lado do monte, com o seu rosto resplandecendo, com o seu rosto que ele teve que colocar um véu à frente do seu rosto, porque era muita glória de Deus. Você imagine os pecadores ali, se Jesus estivesse com toda a sua glória, ele teve que descer como um homem, teve que andar na terra como um homem, como eu e você. Ele teve que caminhar na terra como eu e você. E não seria justo, não seria proveitoso, na verdade, se ele tivesse vindo morrer na cruz, morrer lá o sacrifício dele, não seria em vão o sacrifício dele. Porque ele teria toda a glória do poder. Ele teria que morrer como um homem. Porque na grande realidade, quando se fala sobre o pecado, a questão do sacrifício ali, ele tinha que morrer como homem. Tinha que morrer como um homem mesmo. Senão não valeria a pena, não valeria. Deus, o próprio Deus, não ia receber aquele sacrifício. Não seria um sacrifício. Se a pessoa tem todo o poder. Entendeu, meus irmãos? O que aconteceu? O que nós entendemos aqui é o seguinte, que ele desenvolveu o seu ministério aqui terreno, o ministério dele aqui na Terra, que foi somente 3 anos e meio, mais ou menos. O tempo que ele esteve aqui, ele andou na Terra como homem. Andou como qualquer um de nós. Ele cumpriu tudo aquilo que ele havia de fazer aqui na Terra. Ele preparou 12 apóstolos. Ele preparou aquelas pessoas para levar o seu id mais adiante. Ele preparou aquelas pessoas. Ele caminhou junto com elas, fez milagres para que elas pudessem ver. É tanto que a Bíblia fala que quando ele ensinava para as pessoas, quando chegava a noite, ele esclarecia algumas dúvidas que vinha na mente deles. Ele esclarecia. Eles passaram 3 anos e meio, na verdade, numa faculdade, junto com o melhor professor, junto com o melhor pedagogo, junto com o melhor teólogo, com o melhor médico, com o melhor advogado, ensinando para eles todos os dias. Eles passaram 3 anos e meio numa faculdade, aprendendo com o Todo-Poderoso.
O que temos em mente aqui é o seguinte, que ele veio à Terra como um homem, como eu e você. Ele comeria arroz e feijão. Se ele fosse no Brasil, ele iria comer arroz e feijão igual você. E se morasse aqui na nossa região, ele iria comer peixe com farinha também. Isso. Iria comer como nós comemos. Se estivesse lá na região do Nordeste, ia comer rapadura. Igual todas as pessoas comem lá. Ele iria comer também. Ou seja, Jesus era um comedor de arroz e feijão igual eu e você quando ele estava aqui na Terra. Ele foi igual eu e você. Não pense em você que ele veio diferente. Não pense em você que ele veio rodeado de glória. Não. Ele veio como um homem, como eu e você. Ele é chamado Filho de Deus porque ele era Deus. Ele é Deus. Essa é a questão. Mas quando ele estava aqui na Terra, ele estava como um homem, como eu e você. É isso que temos que colocar na nossa mente. O que temos que colocar em mente é o seguinte, que Jesus estava como eu e você. E se ele conseguiu passar, se ele conseguiu vencer, nós também podemos conseguir vencer. Nós podemos, porque já estamos enfrentando o inimigo já vencido, porque ele já pisou na cabeça do inimigo, já pisou na cabeça da serpente. Ele já fez isso. Fez isso por nós. Ele venceu todas as batalhas lá na cruz por nós. Ele estava aqui como um homem, como um ser humano. Ele respirava, ele transpirava, ele suava, como qualquer um de nós. Amém, meus irmãos? Pois bem, meus irmãos, esta que é uma lição maravilhosa, na verdade. Na minha simplicidade aqui, eu falei aquilo que eu senti no coração de falar. Eu coloquei aqui aquilo que o coração falou, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar. É esse o meu entendimento de Jesus. Jesus não é aquele homem, aquele super-homem como muitas pessoas pensam. Não, não, não. Quando ele estava na terra, ele estava como um homem como eu e você. Medite sobre isso. Estude mais um pouquinho na Bíblia aí sobre essa situação. Você vai ver que Jesus era isso. Ele não era assim, como muitas pessoas colocam aí. É tanto que muitas pessoas acreditam que o céu é difícil demais. É difícil para quem não tem Jesus no coração. Mas se você estiver com esse Jesus no seu coração, você tem tudo para vencer. Você tem tudo para cantar o hino da vitória. Você tem tudo para amanhecer o seu dia cantando, glorificando a Ele e exaltando o seu nome que é poderoso e que está acima de todos os nomes. É esse o Jesus que eu estou falando. Um Jesus simples. Um Jesus como eu e você. Um Jesus que, se tivesse nascido aqui no Brasil, comeria arroz e feijão. Se tivesse nascido lá na Itália, ia comer lá o macarrão. Isso, o espaguete ia comer também, lá, como eles comem. Mas como ele estava lá em Israel, né, ele ia comer o quê? O quibe cru. Ele ia comer o pão, peixe, como ali o povo de Israel come até hoje. As comidas que eles comem, as comidas típicas deles que eles comem até hoje. Ou seja, Jesus era um homem comum, andando no meio de um povo comum. E buscando o quê? Buscando fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos que estão aí me suportando nesses vídeos. Fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus venha iluminar o caminho de vocês e vocês venham crescer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Fiquem com Deus.